Amados e amadas, hoje é 29 de março de 2020, são 16 horas e 31 minutos. Meu nome é João Roberto e nós vamos começar esse nosso trabalho aqui agora pelo ambiente virtual, no qual realizaremos das 16h30 até as 17 horas. Faremos aqui uma breve palestra falando sobre temas da nossa evangelização. Vamos começar então por nossa prece, agradecendo ao Senhor Jesus a oportunidade de mentes humanas preciosas terem desenvolvido a possibilidade de nós, cada um em seu lar, ou onde quer que esteja, com um aparelho de celular ou um microcomputador, a partir desses instrumentos desenvolvidos pela mente humana, nós podemos nos conectar para nos reconectar com o nosso Criador. Agradecemos aos amigos espirituais que nos apoiam e que nós possamos, nesses breves minutos luminosos, abençoados pelo Evangelho de Jesus, que nós possamos encontrar momentos de paz, serenidade e reencontrar ânimo, coragem para lutarmos as nossas batalhas. Graças a Deus, que assim seja. Amados e amadas, nós vamos dar conta do Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso tema é a fé sem obras é morta. A base bibliográfica é o Evangelho, capítulo 19, nos itens 8, 9 e 11. No item 8 e 9, Kardec trabalha a parábola da figueira que secou, enquanto que no item 11 nós temos uma mensagem do espírito protetor chamado José. Mensagem esta intitulada A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Eu vou começar com uma passagem do livro Os Mensageiros. O livro Os Mensageiros é o segundo da série André Luiz. Nela nós temos relatos interessantíssimos e um eu vou destacar porque eu considero bastante pertinente para o momento atual, momento este onde nós precisamos encontrar energias morais para lidar com as situações que chegam a nós. Nós, então, no capítulo 18, intitulado Informações e Esclarecimentos, nós temos o espírito Alfredo, que narrou que durante a Segunda Guerra Mundial, espíritos que estavam fazendo o bem estavam sobrevoando a cidade inglesa de Bristol. Cidade esta que estava sendo bombardeada pela Força Aérea Alemã. A Segunda Guerra Mundial, apesar da Inglaterra não ter sido invadida pelos alemães, sofreu muito com bombardeios arrasadores. Os espíritos estavam sobrevoando esta cidade. Era noite, os bombardeios estavam sendo realizados. Os espíritos olham para o solo e encontram um ponto luminoso. Eles descem rumo a este ponto. Quando se aproximam do solo, identificam uma igreja. E nessa igreja havia um sacerdote e os seus fiéis que estavam em um culto cristão. Eles estavam fazendo leitura de uma passagem do livro de Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Paulo estava passando por uma situação difícil em relação a uma das tantas prisões pelas quais ele passou. E eles liam
comentavam e cantavam hinos na situação dramática de correr o risco da igreja ir pelos ares, uma vez que o bombardeio da Força Aérea Alemã estava acontecendo. Todos poderiam morrer. Todos ali poderiam perder a sua vida. No entanto, eles estavam orando, cantando, lembrando da mensagem evangélica. Os espíritos, dentre os quais o Alfredo, personagem importante dessa obra, Os Mensageiros, ficaram impactados com aquela demonstração de fé e entram na igreja e ficam próximos deles. Alfredo diz a André Luiz que havia muita luminosidade. E no final do capítulo, o Alfredo diz o seguinte para André Luiz: os políticos podem construir abrigos antiaéreos, mas os cristãos edificarão na terra os abrigos antitrevosos. Este é o momento, amados e amadas, em que trevas nos pressionam. E eu não falo aqui de trevas espirituais, de obsessores, de espíritos perversos. Não é isso que eu falo. Me refiro à treva do pessimismo, do medo, da ansiedade, da desconfiança, da raiva. Todos esses sentimentos, essas emoções desequilibradas são trevosas, fazem mal para nós e para o coletivo no qual nós estamos imersos, envolvidos, conectados. Nesse momento de crise internacional, quem sabe até se poderia dizer mundial, em que o nosso planeta está sendo testado, em que pessoas estão sendo provadas e que pessoas estão sendo espiadas por conta da nova doença, o Covid-19. É um momento de escuridão espiritual, na medida em que cresce no coração de muitos o desespero, o medo, a falta de sentido. E é nesses momentos em que a nossa alma é chamada para dar exemplos. E aí a gente entra no Evangelho. O Evangelho, ele vai trazer para a gente a passagem de Jesus e a figueira que secou. Jesus estava com fome junto com os apóstolos e encontra uma figueira que tem muita folha. Jesus estende o braço, não encontra fruto, trazendo para nós a imagem daquele que parece que tem o que dar para os outros, mas que, na verdade, só parece. Temos de pensar, nós, espíritas cristãos, o que nós podemos dar para o mundo. O que a gente pode oferecer para o mundo? Porque o mundo precisa. Este mundo ele tem fome. Tem fome de palavra, tem fome de comida, tem fome, alguns de água, de sabonete. O que a gente pode dar? Para não passarmos pela situação de sermos comparáveis com a figueira, que tinha folhagem, que era grande, que produzia a sombra, mas que não alimentava. A nossa fé tem que ser capaz de alimentar os outros. Estamos em um tempo em que estamos, sim, sendo pressionados para dar o nosso melhor.
para na dificuldade brilhar a nossa luz. Lembrar do ensinamento de Jesus que nós somos sal. E o sal, ele não dá só gosto para o alimento. Ao tempo de Jesus, não havendo sistema de refrigeração para guardar alimento, não tendo geladeira ou freezer, o sal conservava o alimento e evitava a destruição dele, evitava a sua corrupção, a sua degeneração. Somos sal. Onde quer que estejamos, com quem quer que conversemos, a nossa presença tem que ser de preservação da saúde mental, preservação do equilíbrio, preservação da esperança. Porque é fácil se juntar em coro àqueles que querem quebrar, que querem apedrejar, que querem criticar. Mas o caminho que Jesus nos trouxe não tem a ver com apedrejamento, não tem a ver com destruição. Pelo contrário, o nosso Mestre Jesus veio para servir. Então, a pergunta que se faz para nós, aquilo que a nossa consciência nos pede, ou melhor, nos inquire é: como estamos servindo ao outro? Que servidor somos nós? Estamos querendo ser servidos? Ou nós que podemos dar um pouco mais para o outro, estamos nos negando? Estamos relegando isso para terceiro, para o agente público, para o político eleito? E nós estamos nos esquivando porque não tem a ver comigo, porque não sou eu, porque eu não tenho poder, eu não tenho dinheiro. O que tivermos, precisamos dar. Pode ser ouvido, pode ser a boa palavra, pode ser uma indicação de leitura, pode ser um telefonema, já que o abraço e o contato físico está restrito, precisamos encontrar outras maneiras. Precisamos reacender a chama da fé dentro de nós. A pressão do lado financeiro, de pessoas que estão realmente sem comida dentro da sua panela, é um caso dramático. Se eu sou aquele que não tem um alimento, há uma determinada experiência pela qual eu tenho de passar e algo que eu tenho de aprender. E uma das coisas mais difíceis nesse momento, mas que ao mesmo tempo me dará mais mérito espiritual, é passar pela dificuldade sem o desespero, que não tem nada a ver com não se mover, ir para a passividade, ficar esperando que as coisas aconteçam. Não é isso. Mas o desespero pode fazer com que alguém morra afogado. Quando um amigo da evangelização, Leandro, me ensinou que a pessoa que tem o mínimo conhecimento de natação, se ela estiver à deriva no mar, é só ela não fazer esforço nenhum que a correnteza vai levar ela. Mas no desespero, batendo braço, batendo perna, a pouca energia que ela tem, ela gasta e pode morrer tentando salvar a própria vida. O desespero não ajuda. Mas se eu não sou aquele que passa pela dificuldade da fome, mas eu sei que o meu irmão, minha irmã,
passam e eu tenho algo para poder dividir, sou chamado a ser este ser humano que vai poder dividir, que vai poder ajudar, que vai passar pela alegria de perceber que está sendo usado por Deus para levar uma diminuição de sofrimento para o seu próximo. Então, amados, que nós possamos refletir sobre essa realidade de uma fé que precisa se expressar caridosamente. Não adianta saber de reencarnação, de mediunidade, ter certeza da existência de Deus e da nossa imortalidade. Isso é válido, é muito importante, mas não é suficiente para a nossa iluminação, para a construção da nossa felicidade. Para sermos felizes, precisamos desenvolver a capacidade de diminuir a infelicidade que há no mundo. Somos a luz do mundo. Jesus disse isso. Todos nós somos luz do mundo. E precisamos, portanto, nos acender para permitir que as pessoas que estão em um momento apagado, em um momento de escuridão, em um momento de perturbação, terem ali um reequilíbrio. Muitos estão cansados, amados e amadas, com a situação da quarentena, de não poder sair de casa, da perspectiva do dinheiro que está acabando. Muitos estão cansados. E por isso eu lembro de uma passagem do Antigo Testamento. Houve um profeta chamado Isaías, que foi um dos maiores profetas. Isaías falou em muitas passagens sobre o Messias. Deu muitas indicações de coisas que seriam vividas por Jesus. E no seu capítulo 40, no versículo 27, Isaías fala para o povo judeu da sua época que estava cansado, que estava esperando uma melhora material de vida e que reclamava de que Deus tinha os esquecido. E para reanimar esse povo, o profeta Isaías disse aquilo que para hoje ainda é luminoso. Não com essas palavras, mais ou menos assim, consta lá em Isaías capítulo 40, versículo 27. Os que esperam no Senhor correm, mas não se cansam. Até os moços se cansam, disse Isaías. Mas os que esperam no Senhor são como águias. Deus renova as nossas forças. Que nós possamos nos renovar. Renovar as nossas forças morais. Nós estamos no nosso mundo para nos desenvolver, para nos melhorar. E essa melhoria, ela vai se dar nessas circunstâncias críticas. Nós vamos ser chamados, nos momentos de crise, a termos atenção em relação ao nosso próximo, a ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas. Falamos tanto, há tantos filmes, há tantas séries, tantos livros e revistas sobre a Segunda Guerra Mundial e, particularmente, o Holocausto Judeu. É verdade. Mas quantas vezes você ouviu falar
das pessoas que arriscaram sua vida para ajudar judeus perseguidos pelas tropas nazistas? Quantas vezes você ouviu falar nos justos? Quantas vezes? Ao lado de antigos campos de concentração que se tornaram museus, os campos de concentração onde os judeus eram trucidados. Ao lado desses museus, memoriais recordando esses justos, os amigos da humanidade, aqueles que arriscaram sua vida. Mas quantos filmes vocês viram sobre esses homens e mulheres que abrigaram pessoas em casa, que mentiram para salvar vidas? Ou livros, ou revistas, ou séries. O bem causa menos frisson, menos impacto. E nós, espíritas cristãos, precisamos ser aqueles que vão sempre lembrar dos que fizeram bem. Porque são referências hoje para nós. Não importa se fizeram bem há 2.000 anos atrás ou há 50 anos atrás, são exemplos de que passamos situações difíceis. Nós podemos ajudar as outras pessoas, independente da nossa fé. A nossa querida Alessandra Mendes, responsável pelo Departamento de Infância e Juventude do nosso centro, faz uma pergunta. Podemos dizer que o enfrentamento ao coronavírus é uma prova ou expiação coletiva? Outra pergunta. Há outra prova que envolva tantos povos da mesma maneira que esta? Excelente questão. Nós aprendemos que há expiações coletivas. A expiação é a reparação do mal que eu causei para outras pessoas em outras vidas. Não me lembro, reencarno e preciso passar por aquilo que eu fiz outras pessoas passarem em outras épocas atrás. Ao esquecimento do passado, eu não lembro de nada, mas eu continuo com a necessidade de passar por aquilo que eu fiz os outros passarem para aprender como não é bom, como é desagradável. Quando a gente passa por uma situação amarga na vida e fala, eu não desejo isto ao meu pior inimigo, aprendeu. Porque é isso mesmo, é para não fazer com ninguém, mesmo com quem se detesta. Isso acontece com uma pessoa, mas em uma sociedade pode, um grupo social pode passar pela expiação? Sim, toda vez que no passado ou no presente nós temos grupos humanos que experimentam determinados sofrimentos semelhantes, se trata de uma expiação. O que a gente está passando é uma expiação. E em toda expiação coletiva, os espíritos encarnados vão passar de uma maneira diferente. Nem todos os judeus, voltando ao caso do Holocausto, nem todos os judeus morreram. Teve um judeu que foi para o campo de concentração e saiu, voltou vivo para casa. Teve um judeu que morreu no campo de concentração. Teve criança judia que conseguiu ser salva, levada para famílias dos Estados Unidos e ser criada lá. Teve, ao mesmo tempo, criança judia que não passou. Então, é conforme o planejamento reencarnatório de cada um que vai se sofrer mais ou menos no corona. Nessa situação atual do novo coronavírus, sofreremos conforme a nossa necessidade encarnatória. Alguns vão ficar apenas incomodados porque estarão de quarentena. Outros terão dificuldade séria em relação a
questões básicas relacionadas à manutenção da sua própria vida. Vai faltar comida para algumas pessoas. Então, não vai ser igual. Uns vão contrair a doença e não vão desenvolver o sintoma. Outros vão desenvolver o sintoma. Dentre estes, haverá os casos graves. Dentre os casos graves, haverá aqueles que vão receber bom atendimento médico e outros que não. E haverá mortos, inclusive. Seja porque recebeu o atendimento possível ou não. Então, vai variar bastante. Vai variar muito. Se a gente pegar, por exemplo, comparar os casos hoje na Coreia do Sul e no Japão, são bem menores, muito menores do que está acontecendo na Espanha, na Itália, que já é diferente do que está acontecendo na Alemanha, então vai variar muito. Agora, em se tratando de expiação coletiva, é importante lembrar que a expiação coletiva, ela acontece não só em doenças que se configuram como pandemias. Ano passado, aliás, em 2018, eu estava vendo um levantamento que o portal G1 realizou, contabilizando o número de assassinados no Brasil. Em 2018, morreram mais de 51 mil pessoas. Em 2019, houve uma diminuição de 10 mil. Em 2019, foram assassinadas no Brasil 41 mil pessoas. Só que são mortes que foram naturalizadas. Não nos choca mais. É interessante pensar, não relativizando a gravidade do caso atual dessa pandemia de Covid-19. Sem relativizar isso. É muito sério, é muito dramático. As pessoas e os governos precisam tomar atitudes urgentes, sérias, graves. Porém, não nos comportamos da mesma maneira com os outros sofrimentos. Com os sofrimentos passados pelos indígenas do Brasil, os sofrimentos com os pobres de maneira generalizada no Brasil, o sofrimento passado pela comunidade LGBT. Nós não contamos as mortes da maneira dramática como estamos acompanhando os óbitos que a imprensa nos apresenta, óbitos originados pelo novo coronavírus. E é uma coisa para pensar. Por que a nossa solidariedade acontece agora e não estava acontecendo antes? E depois que a gente passar pelo momento mais dramático do coronavírus, será que a gente vai continuar a ficar incomodado, aterrorizado, incomodado mesmo com os óbitos que vêm de outras origens no nosso final? A Priscila faz uma pergunta aqui, também boa. Essas mortes ligadas ao coronavírus seriam um resgate coletivo, conforme eu falei. Com certeza, com certeza. Se passa pela situação de maneira diferenciada, a gente nunca passa igual, passa diferente, e todos nós estamos sendo afetados de alguma maneira. Há aqueles que são chamados a ajudar e há aqueles que estão passando pelo sofrimento, pela expiação. Mas se todos estamos passando isso em 2020, há razões importantes para isso. A Bárbara fala que temos de ter muito carinho com aquele amigo muito ativo das redes sociais que do nada se calou. Será que está depressivo? Importante. Verdade, Bárbara. A gente precisa ter muita atenção, um cuidado com o entendimento
do estado da alma da pessoa que faz a sua postagem. Como será que ela está? O que será que significa? O que está por trás dessa agressividade? O que está por trás desse mutismo? Foi o que você falou aqui. Será que está depressivo? As pessoas vão receber de maneira diferente. Haverá aqueles que vão ficar bem na quarentena e outros que vão ficar muito mal. E na medida da nossa possibilidade, vamos fazer alguma coisa. E uma coisa fundamental, todo mundo pode fazer, gente. Com dinheiro ou sem dinheiro, com estudo ou sem estudo, com muita leitura ou com pouca leitura das obras espíritas, orar. Vamos confiar nisso, gente. Vamos acreditar que se prece fosse coisa pequena, Jesus não orava. A prece era tão importante que Jesus, no Evangelho consta isso, houve momentos que ele se afastava de todos os apóstolos e ia orar solitariamente. Compreende isso? A prece é tão importante que o Espírito puro, Jesus, aquele que sabemos era um com o Pai, aquele que encarnou não por necessidade de evolução, mas porque ele precisava ensinar. Jesus não tinha nada para aprender, ele só tinha para doar. Ele orava. Espírito puro ora. Como é que nós, ainda tão materializados, vamos nos dar ao luxo de abrir mão da prece? Precisamos orar mais. Multiplicar os momentos de oração, de prece. Porque é nesses momentos de prece, vamos voltar lá para o começo das nossas palavras, quando em Os Mensageiros o personagem Alfredo fala para André Luiz sobre uma igreja na cidade de Bristol que estava sendo bombardeada pela força aérea alemã, estava pela prece dos fiéis, estava luminosa. Vamos fazer dos nossos lares pontos de luz. Nós podemos fazer isso. Nós precisamos disso. A nossa família precisa, o nosso coração precisa. Há uma necessidade de fôlego espiritual. Nós precisamos. Assim passaremos pelos piores bocados. Porque se Deus nos deu a oportunidade de estarmos passando todos por essa circunstância, é para aprender. E aprender junto. Não é aprender de modo individual, não. É prova, é trabalho em grupo nessa grande escola que é a Terra. Estamos em trabalho em grupo. E no trabalho em grupo, você sabe, tem um que se choca mal com o outro, que não se dá bem com o outro, mas há uma necessidade maior. Precisamos cuidar uns dos outros e vivermos a verdade da família espiritual. Se for difícil, mais mérito teremos. Se for mais fácil, é porque a gente já desenvolveu habilidades espirituais para lidar com os outros, mesmo sendo diferente de nós. Amados, foram essas as palavras que eu quis trazer neste domingo, palavras buscando um encorajamento, palavras querendo fazer com que o fogo divino possa arder no coração de cada um que nos ouve, porque é preciso fazer luz em meio a tanta treva que há por aí. E que das janelas dos nossos lares saiam boas vibrações. Nesse sentido, agradecemos a todos, pedimos para que compartilhem esse nosso vídeo, para que outras pessoas conheçam a nossa evangelização e sejam impactadas, não por mim, que nada sou, mas pelo Evangelho de Jesus, entendido à luz do Espiritismo. Vamos orar então.
Senhor Jesus, obrigado por passarmos por essa situação, porque sabemos, Senhor, que a cruz é colocada nas costas daquele que tem força, daquele que tem energia. Nos ajuda, Senhor, a passar pela provação, pela dificuldade, com a tua coragem, que não é coragem de raiva, não é coragem violenta. Que nós possamos amar o Senhor, desenvolver a capacidade de ter a fé capaz de não ter medo durante a tempestade. A fé é capaz de fazer com que nós possamos andar sobre as águas. Senhor, nos ajuda. Porque às vezes, como Lázaro, nós morremos em nossa esperança, mas sabemos que o Senhor é aquele que retira a pedra que fecha o túmulo e que vai poder nos chamar pelo nome e nós nos ressuscitarmos em nossas esperanças. Senhor, temos certeza da tua glória, do teu poder e do teu amparo. Abençoa nós, abençoa toda a vizinhança dos nossos condomínios, dos nossos prédios, das nossas ruas, dos nossos bairros. Abençoa os homens públicos, Senhor, ilumina a todos aqueles que estão na posição especial de pessoas na condição de líderes. Ajuda os líderes do Brasil e de todo o mundo, Senhor, para encontrarmos uma boa solução para a nossa humanidade, nossa família na Terra. Em teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por encerrada esta reunião virtual. Graças a Deus que assim seja.